E aí, gente? Não vou dizer que é perrengue chique que se fala, porque esse perrengue não tá nada chique, né? Nós estamos desde semana passada. Isso aí, Jaciara chegando. Nós estamos aqui desde semana passada, tá? Trabalhando aqui dia e noite para oferecermos aqui uma aula de qualidade, o melhor trabalho para vocês, um conteúdo bacana. Fizemos todos os testes, mas na hora do vamos ver, na hora H, na hora do ao vivo, a internet está resolvendo não ajudar aqui, tá? Até um pouco antes da live nós fizemos mais um teste e tava tudo ok, mas agora ela resolveu travar. Então, deixei a mensagem aqui na nossa live que estamos entrando. Isso aí, gente. Olá, olá. Como já falei, sem aula não ficamos. Já que o YouTube não está colaborando, nós estamos aqui no Instagram e nós vamos fazer a nossa live aqui no Instagram mesmo, tá? Porque, como eu já falei aqui, como eu tô falando aqui pra galera que tá chegando, todos os testes foram feitos, tava tudo ok, tava tudo 100%, mas agora o YouTube resolveu não colaborar. Mas nós vamos trabalhar muito para que na aula 2, que na aula de amanhã, a gente esteja aqui no YouTube de novo a todo vapor. Nem que a gente precise colocar o computador dentro da internet. Tá bom? Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Já foram 20 minutos de perrengue aqui e agora a gente vai continuar. A gente vai dar de fato entrada aqui na nossa aula. É isso aí, Tatá. A gente tá preparando esse material com tanto carinho, a gente não vai deixar de dar essa aula não, tá? A gente vai começar, primeiro deixa eu falar um pouquinho aqui de mim. Me chamo Ariane, sou fundadora da Soul Filme. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Depois desse perrengue que vocês estão passando comigo. Eu de novo agradeço a compreensão de vocês. Eu sou a Ariane, fundadora da Soul Filmes. Fundei a Soul Filmes em 2020, então nós temos 2 aninhos aí de existência, preparando esse material, preparando esse conteúdo que vocês acompanham, tanto no YouTube, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso canal aqui no Instagram. Ainda não somos um canal grande, não somos um canal gigante, somos um canal que está começando agora, mas é muito gostoso, é muito prazeroso ter essa troca com vocês, conhecer vocês de perto. Eu fiz um desafio lá nos nossos stories do Instagram, aqui do Instagram, né, na verdade. Nós fiz um desafio aqui no Instagram já e recebi algumas histórias de vocês e fiz uma análise rápida do material que foi me mandado já, batendo esse papo, conhecendo um pouco da trajetória de vocês, da escrita de vocês, do que vocês gostam de fazer. O YouTube aqui ainda tá um pouco conectado, estamos tentando resolver no YouTube aqui ainda, tá? Mas estamos, caso aqui a nossa conexão no YouTube volte, a gente já tá aqui conversando com vocês no Instagram. Então a nossa aula de hoje, gente, você pode escrever sobre qualquer coisa. E aí nós temos aqui a liberdade de desenvolver uma ideia. A liberdade de desenvolver. Eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, minha primeira formação é teatro. Antes de migrar para cinema, eu trabalhei por muito tempo só na área de teatro. Me formei em teatro lá em 2007 e desde então trabalhei como roteirista e como diretora de teatro. Escrevi alguns espetáculos, dirigi alguns espetáculos teatrais. E uma das coisas que eu carrego comigo desde essa época e que eu lembro que isso na época, quando eu estava começando, me marcava muito, que era a questão do qualquer coisa. Sempre que a gente ia preparar alguma coisa, ainda em sala de aula, ainda na faculdade, e aí a professora, não, vamos lá, vocês têm 5 minutos para escrever uma cena, vocês têm 5 minutos para fazer uma cena, você pode falar sobre qualquer coisa. Quando a professora falava sobre qualquer coisa, mas vinha um peso no ombro, vinha um peso na cabeça, qualquer coisa o quê? O que é qualquer coisa? Me dá um norte.
Me dá uma direção desse qualquer coisa, né? O que é qualquer coisa? E a gente... Boa noite, Amilcar. Seja bem-vindo. E aí a gente ficava nesse frisson de o que é qualquer coisa, como assim qualquer coisa o quê? E até entender a liberdade que é, de fato, qualquer coisa, né? A liberdade que é você falar sobre qualquer coisa. A liberdade que é você realmente entender que é qualquer coisa. Qualquer coisa é sair de dentro da caixinha. Então, quando eu falo que você pode escrever sobre qualquer coisa, é de fato, você pode escrever sobre qualquer coisa. É uma liberdade é uma liberdade para desenvolver uma ideia. É essa liberdade de desenvolver essa ideia que às vezes nós temos dificuldade, né? Dificuldade para entender esse universo. E aí, no material que eu tinha preparado para vocês, né? Lá no Instagram, como eu falei, a live no Instagram. Boa noite, Paulo. A live no Instagram nos dá a possibilidade de passar slides. Então, eu tinha, assim, alguns slides aqui preparado para vocês, separado para vocês, para a gente trabalhar junto, pra gente trabalhar junto nas imagens. Eu tinha separado 2 cenas aqui pra gente, a partir dessas 2 cenas, entender de fato o que é você trabalhar com qualquer coisa, o que é você desenvolver qualquer coisa. Mas o que eu vou fazer no final dessa aula? No final dessa aula, já que a gente não tá conseguindo aqui entrar e ficar aqui no Instagram, no final dessa aula, eu vou jogar essas imagens lá no Telegram, na nossa comunidade no Telegram, e a gente vai trabalhar elas lá, tá? Eu vou colocar a imagem que eu separei, a pergunta é: que história te vem à mente com essa imagem? E aí, só de olhar essa fotografia, com certeza um universo de coisas te vem à mente, e a gente começa a entender, primeiro, que a mesma imagem, ela pode trazer referências diferentes para pessoas diferentes. Se eu pego, por exemplo, um roteiro e entrego o mesmo roteiro, se eu entrego o mesmo roteiro na mão de 2 pessoas diferentes, provavelmente, quando o YouTube estiver funcionando, vai ter PDF sim, tá? E eu vou deixar o PDF lá na comunidade no Telegram, tá? Já que o YouTube tá falhando com a gente hoje aqui, todo o material de hoje vai estar em PDF lá no Telegram para vocês, tá bom? E as 2 atividades que eu tinha separado aqui também, que a gente ia fazer ao vivo, a gente vai fazer essas 2 atividades lá no Telegram juntos, logo depois da aula. E como eu estava falando, se você pega o mesmo roteiro e dá o mesmo roteiro para 2 diretores diferentes, vão sair 2 filmes diferentes. Então, com a imagem é a mesma coisa. Se você pega aqui como essa imagem que eu separei e cada um de vocês que está me assistindo olha essa imagem, vocês vão ter ideias diferentes a respeito da mesma imagem. E a segunda imagem que eu tinha preparado aqui era de um personagem. Era de uma pessoa que flui da mesma forma. Vocês vão olhar para esse personagem e cada um de vocês, ao ver essa fotografia, vai criar uma história diferente. Porque é isso que acontece, é isso que é a liberdade de criação. A liberdade de criação é você dar o mesmo cenário para pessoas diferentes e você vai ver que histórias diferentes vão brotar daquele mesmo cenário. Não existe uma regra, não existe o certo e o errado de se fazer. Não existe a história certa e a história errada. O que existe são pessoas diferentes tendo pontos de vista diferentes da mesma história. Então, essa atividade, que infelizmente a gente não vai conseguir fazer nesse momento, porque infelizmente a nossa live no YouTube não rolou, mas reafirmando para vocês, assim que essa live aqui no Instagram acabar, a gente vai lá pro Telegram para fazer essa atividade, combinado? E
a gente já vai entender um pouco agora. Alguém de Guarulhos, São Paulo. Ariane, você é de Minas, né? Eu não sou de Minas, eu estou em Minas. Eu sou do Rio, mas moro em Minas atualmente, tá? Meu estúdio fica aqui em Minas, eu trabalho daqui de Minas. Olha só, gente, São Paulo, São Luís do Maranhão. Que legal, né? Que bacana, gente dos quatro cantos falando. Diz aí de onde vocês são mesmo. Vamos lá, gente. Tem gente de Guarulhos, tem gente do Maranhão. Diz aí mais de onde vocês são, que a gente vai abrir aqui, começar o nosso estudo de caso. Lembrando que, tá, quando a aula acabar, o PDF vai lá, o PDF vai estar não só lá no grupo no Telegram, mas também eu vou editar esse vídeo aqui e esse vídeo ele vai subir para o YouTube mesmo gravado, tá bom? Mesmo gravado, esse vídeo vai subir para o YouTube. Esse sotaque carioca é inconfundível. Sim, é o que os meus amigos mineiros falam por aqui. Olha, o Paulo de Brasília, que legal. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui o nosso... A gente tá falando aqui, vamos falar do nosso primeiro estudo de caso, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão do você escrever sobre qualquer coisa. Queria tanto que vocês vissem as imagens agora, gente. Queria muito que vocês vissem as imagens agora, mas o Instagram ainda não nos dá a possibilidade de passar slide, né? Olha, a Tatá lá de São José dos Campos, São Paulo. Vamos lá. O nosso primeiro estudo de caso, nosso estudo de caso dessa aula. E aí eu quero muito conversar com vocês, eu quero que vocês participem bastante dessa aula, tá? Perguntando, comentando junto comigo. A gente tá criando esse material junto. É sobre o filme Dirty Dance. Dirty Dance. Eu não sei, eu imagino que vocês conheçam esse filme. Fala pra mim, compartilha comigo. Vocês já assistiram esse filme, sabe de que filme eu tô falando? Um dos filmes mais clássicos dos anos 80. A dança final de Dirty Dance, ela é conhecida e replicada até hoje, de tão famoso que é esse filme, de tão histórico que é esse filme. Eu já fui professora de dança também. E foi uma das minhas primeiras profissões, que eu sou formada em teatro, sou formada em dança também, e eu dei muito aula de dança. E essa dança final de Dirty Dance, ela era muito pedida quando tinha festa de 15 anos ou até casamento, e as pessoas, os noivos ou aniversariantes queria fazer a dança, queria fazer aquela dança principal, a dança da meia-noite. E muitas vezes me pediam, eu quero fazer a Dirty Dance. Eu quero fazer Dirty Dance, me ensina a dança de Dirty Dance. Eu também ouvi falar. Eu ouvi falar que eles estão pensando em lançar o segundo. Eu também soube dessa fofoca aí. Não sei se ela ela ainda procede. Não sei se ela é uma news verdadeira, mas eu também já ouvi falar, eu vi rumores aí de um segundo filme. Mas então, o nosso estudo de caso é esse hoje. O que nós vamos falar? Vamos entender um pouquinho? Vamos entender um pouquinho da sinopse, né? Vamos entender um pouco primeiro aí do que é essa sinopse, do que o filme fala. Uma jovem idealista chamada Baby, né, que é a personagem da Jennifer Beals, viaja para um resort com os pais ricos para passar o verão. Acidentalmente se mistura com os empregados e conhece uma moça que precisa de um aborto ilegal. Ela elabora um plano para ajudar essa moça, mente para o pai, o aborto dá errado e aí ela precisa da ajuda do pai dela, que é médico, para resolver essa situação. E no meio disso tudo, no meio dessa trama que envolve aborto ilegal, e a gente está falando de aborto ilegal, o filme é dos anos 80, mas a história passa nos anos 60. Então, ou seja, a gente está falando de aborto ilegal na década de 60. Então é uma trama bem pesada para a época. E no meio disso tudo a gente tem o Dirty Dance, que era uma dança proibida.
era uma dança proibida na época, lá nos anos 60. Dirty Dance era uma dança clandestina, igual a lambada já foi também uma dança clandestina lá atrás. Dirty Dance também era uma dança clandestina. Então, no meio disso tudo, no meio dessa trama, no meio desse aborto ilegal, você tem ali ela conhecendo Patrick Swayze, se apaixonando, ensaiando, dançando, tudo isso. Mas a sinopse se resume a isso, né? Nessa trama dramática de ajudar a moça a fazer um aborto ilegal na história. A trama surge meio disso. Agora vamos lá, como é que surgiu a ideia, né? Que é de fato, o nosso estudo de caso. Como é que a autora teve essa ideia? Como que surgiu a ideia de escrever esse filme? Como é que surgiu a ideia de criar essa história? O nome da roteirista, a roteirista é a Eleonore Bergstein. Mais uma vez, esse PDF vai estar disponível para vocês depois da aula lá no Telegram, tá? E como é que surgiu a ideia? Como é que a Eleonore teve a ideia de escrever essa história? Da onde surgiu? Da onde ela veio? Já que a nossa aula é justamente sobre esse surgimento das nossas ideias. A Eleonore, que é a roteirista, ela passou por situações semelhantes. Ela contando um pouco da história dela, ela vai falar que ela, assim como a personagem se chama Baby, o apelido dela, da Eleonore, quando era nova, era Baby também. Então, o nome da personagem é inspirado no nome da roteirista, que ela tinha lá na juventude. Outra informação também que a gente tem da roteirista é que o pai da roteirista era médico. E o pai da Baby no filme é médico, ou seja, duas informações que a roteirista traz da própria vida para dentro do filme. A terceira, essa casa de veraneio que eles vão passar férias, que eles vão passar as férias de verão no filme, era a mesma cidade que a roteirista passava as férias quando era jovem também. Ou seja, terceiro fato que a roteirista extraiu da própria vida para dar vida à história. E o quarto fato é que o pai dela era médico também. Então, a roteirista era conhecida como Baby quando era jovem. O pai da roteirista também era médico, assim como no filme. A roteirista, quando era jovem, passava férias na mesma cidade do filme, assim como no filme. E a roteirista descobriu a Dirty Dance nessa cidade, nesse passeio, nessas férias, assim como no filme. Então você percebe que a Eleonore, a roteirista Eleonore, tirou muita coisa da própria vida, muita coisa da vida dela mesmo, experiências dela. Ela tirou para contar essa história. No entanto, a história não é da vida dela, ela não está contando a história dela. Por quê? Porque a situação de ficção não é... Pois é, a ficção, como por exemplo o fato da Baby ajudar a moça que queria fazer o aborto legal, isso é ficção, a Eleonore não passou por isso. Então a Eleonore não precisou mentir para o pai para ajudar uma moça a fazer aborto. Apesar dela ter conhecido a Dirty Dance numa festa, quase a história da roteirista, exatamente. Mas apesar da roteirista ter conhecido a Dirty Dance numa festa clandestina, nunca houve na vida da roteirista esse romance de se apaixonar pelo bailarino, pelo professor de dança. Isso nunca aconteceu. Então, ou seja, apesar da roteirista ter extraído da própria vida pequenas experiências para construir a história, a narrativa do filme não tem nada a ver com a vida da roteirista. A roteirista nunca ajudou ninguém a fazer um aborto legal. A roteirista nunca se apaixonou pelo professor de dança, nunca participou de um espetáculo de dança de Dirty Dance clandestino. Isso nunca aconteceu. Então ela pontuou. Então uma das coisas que a gente pode fazer ao criar as histórias que a gente escreve é isso, você pontuar às vezes coisas que aconteceram na sua vida. Não só na sua vida, como na vida de pessoas próximas. Não que você vá transformar a história
do seu pai ou da sua mãe, por exemplo, em um filme, mas às vezes aconteceu alguma coisa com você ou alguma coisa com alguém que você conhece, que aquele ponto, que aquela circunstância pode fazer parte da sua história. Você pode pontuar situações, que foi o que aconteceu com a Eleonor, quase a história da roteirista. Exatamente. Ela pegou pontos específicos, experiências isoladas da vida dela, e a partir de experiências isoladas da vida dela, ela construiu uma narrativa de ficção. Então, para a gente começar a entender como a gente tem muita liberdade para criar. Às vezes a história ela não nasce de um... Ela sempre vai nascer de um insight. Às vezes você está lendo um livro e tem um insight. Você está assistindo um filme e tem um insight. Você passa por uma experiência e tem um insight. Você ouve a história de alguém e tem um insight. Então, os insights que a gente tem para criar as histórias sempre vão surgir de alguma coisa que aconteceu. Então, é muito importante a gente, como roteirista, e isso já é tema até da aula de amanhã, já estou dando um spoiler da aula de amanhã, você estar sempre conectado. A gente não pode se isolar. A gente precisa ser pessoas que prestam atenção, porque tudo à nossa volta pode ser favorável para a história que a gente está criando. É legal pegar uma história real e descaracterizar, criar em cima disso, trabalhar a criatividade. Exatamente, Tatá. É muito legal fazer isso. Você pega uma história verdadeira e você descaracteriza, e você cria uma ficção a partir daquela história. Isso é muito legal, sim. E aí, seguindo, foi assim que surgiu a ideia do Dirty Dance, né? Com pequenos vislumbres de história da própria autora. Ela foi pontuando coisas da vida dela e trazendo essas coisas para dentro da história. E agora sobre a história da autora, gente. Uma coisa que quando eu li eu falei assim, gente, que legal. Esse estudando, né, pesquisando muito para trazer esse estudo de caso para vocês, eu pensei a história da autora mesmo, falei assim, não, essa Dirty Dance precisa ser o primeiro estudo de caso, porque quando tudo isso aconteceu, Eleonor Bergstein era uma roteirista iniciante. Ela era uma roteirista em início de carreira. Ela só tinha escrito um filme antes de Dirty Dance. O filme tinha sido produzido, sim, mas não tinha sido um sucesso. Era um filme que foi produzido e naquela época virou um VHS, né? Virou um filme VHS e não se tem notícias hoje de onde foi parar esse filme, porque foi um filme que não obteve sucesso. E aí, Dirty Dance é o segundo filme da roteirista. Como ator de teatro, faço muito isso. Observo as pessoas ao meu redor e trago elementos para a cena. Exatamente. A gente faz muito isso como ator e como roteirista também é fundamental. A gente está sempre atento, a gente está sempre ligado às circunstâncias à nossa volta. E aí, a Eleonor, no meio disso tudo, a gente descobre que ela era iniciante. Quantos aqui não são iniciantes, né? Eu costumo sempre reafirmar que boa parte aqui das pessoas que seguem a gente aqui no Instagram, lá no nosso canal do YouTube, são roteiristas iniciantes, são roteiristas que estão começando agora, são roteiristas que estão em início de carreira, que estão começando a criar coragem para escrever as primeiras histórias. Muitos deles nem têm história para contar ainda. Às vezes eu abro aqui algumas caixas de pergunta e percebo que são perguntas de pessoas que nunca escreveram uma história, mas têm vontade de começar. Ou seja, são aspirantes a roteiristas iniciantes. E a Eleonor era essa pessoa. A Eleonor era uma roteirista iniciante. E ela foi, aí, enfim, ela escreveu a história, ela escreveu Dirty Dance, estava lá com o roteiro pronto, e ela foi atrás de uma produtora, de uma pessoa, não de uma produtora empresa, mas de uma produtora pessoa, para ajudá-la a produzir esse filme. E aí ela foi quando ela conheceu a Linda Gottlieb, não sei se estou falando certo, que era uma produtora que ela já tinha conhecido alguns anos atrás.
E nessas festas da vida que a gente frequenta, nesses networks da vida que a gente faz, que é sempre importante a gente fazer network, a gente precisa fazer networking. Então essa Linda, ela conheceu no networking da vida, numa festa que ela foi, elas se conheceram, soube que era produtora, enfim, passou o tempo e aí ela se lembrou da Linda e entrou em contato com ela para ajudar ela a produzir esse filme. Quando a Linda viu a história, quando a Eleonor contou para a história, a Linda não se interessou muito pela história não. Mas quando a Eleonor começou a falar do Dirty Dance, quando ela começou a falar da dança, aí a Linda enlouqueceu. Não, a gente tem que produzir, vamos correr atrás, vamos produzir esse filme sim. Inclusive o nome dos filmes tem que ser Dirty Dance. E aí as duas começaram a correr atrás, as duas começaram a desenvolver, começaram a aprofundar, né, a criar a história em si, a finalizar a história. E foram atrás ali com o roteiro pronto, elas foram atrás do que agora? Das produtoras, né? O que fazer depois de um roteiro pronto? Inclusive, esse é o tema da nossa quarta aula, tá? O que fazer depois de um roteiro pronto. E aí, depois que as duas terminaram o roteiro, o que elas foram fazer? Foram atrás dos estúdios. Já tinham uma história pronta, foram atrás dos estúdios. E aí, pasmem vocês. Todos os estúdios que elas corriam atrás diziam não e fechava a porta. Elas foram atrás da Paramount, a Paramount disse não, a Fox disse não, a Universal disse não, a Warner disse não, a MGM disse não, a New Line, a Orion, a Miramax, todo mundo disse não. Elas tentaram vender o roteiro para todos os estúdios de Hollywood e todos os estúdios disseram não. Elas receberam mais de 40 nãos para produzir Dirty Dance. Elas receberam mais de 40 portas fechadas para produzir Dirty Dance. Nenhum estúdio, nenhuma produtora queria produzir o filme. Todo mundo disse não. Foram mais de 40 rejeições. Olha só a dificuldade do criador. Elas tinham uma excelente história, elas tinham uma história muito boa, mas o perrengue do criador, o perrengue do roteirista é depois que você tem aquela história, depois que você desenvolve o seu texto, que a sua história tá prontinha ali na sua frente, papá, tá tudo aqui, roteiro pronto, roteiro finalizado, o que você faz? Você precisa vender, você precisa de alguém que compre aquela história, de alguém que produza aquela história. E a gente vai para os pitchings da vida, a gente vai lá correr atrás das produtoras para vender aquele projeto, para vender, para trabalhar junto, enfim, para tirar aquela ideia do papel e colocar aquela ideia em prática. E a Eleonor e a Linda juntas, correndo atrás para produzir esse filme, receberam mais de 40 nãos. Pergunta para você. Você teria insistido tanto? Você teria desistido no primeiro não, no segundo não, no terceiro não? Elas receberam mais de 40. E outra coisa também que vale lembrar é que isso foi nos anos 80, tá? Hoje, quando a gente escreve um roteiro e a gente consegue lá os e-mails das produtoras, a gente pega o roteiro, manda no e-mail, em um e-mail só, manda roteiro para todo mundo. E uma pena que não tem esse roteiro disponível no Script Globe, já quero ler. Mas dá um ânimo na alma saber que grandes nomes começaram igual a nós com muitos nãos. Exatamente. Muita gente começou assim como a gente. Imagino que por serem mulheres também ajudou esses nãos. Naquela época era mais complicado. Imagino, sim. Eram duas mulheres escrevendo um filme com uma protagonista feminina, né? Também tem isso. Bem lembrado, Tatá. Também tem esse perrengue aí. E aí, depois de 40 nãos, eu acho que muitos de nós já teríamos desistido. Eu ainda não cheguei a essa marca dos 40 nãos. Mas como eu tinha falado, hoje a gente manda e-mail para 40 estúdios, 40 produtoras num clique, né? Num clique a gente mandou para 40. Naquela época não tinha isso. Naquela época elas escreveram, elas imprimiram 40 cópias
E aí elas foram de estúdio em estúdio, elas foram de porta em porta, elas iam nos estúdios pessoalmente para levar o roteiro impresso, para levar o roteiro em mãos. E aí, enfim, 40 nãos, mas surge uma luz no fim do túnel, né? Tanto que o filme tá aí. Como é que elas saíram desse perrengue? Soube que La Casa de Papel demorou 15 anos para alguém se interessar. Olha só. Round Six também tem uma história parecida, né? Round Six também foi rejeitado muitas vezes antes da Netflix pegar. Também soube dessa história. Mas pra gente perceber que essas histórias de sucesso, a gente não conhece a história do criador, né? E às vezes a gente só vê lá o filme de sucesso ou a série de sucesso, a gente não sabe os perrengues que eles passaram, quantos nãos eles enfrentaram até que alguém abraçasse o projeto. E aí, qual foi a luz no fim do túnel para Eleonora? A Vestron Video. A Vestron Video, naquela época, ela não era uma produtora, ela não era um estúdio, ela era uma distribuidora de VHS. Alguém aqui lembra do VHS? Fita cassete? Ela era uma distribuidora de VHS. Então, o que acontece? Qual era o trabalho dela? Os grandes estúdios faziam filmes, e aí quando os filmes não eram de grande bilheteria, não eram de grande sucesso, não eram filmes que iriam estrelar no cinema, quem vê clique não vê corre. É isso aí, Léo. Desse jeito. E aí mandavam esses filmes que não faziam sucesso para a Vestron, e a Vestron transformava em VHS e vendia VHS, vendia nas lojas, ia para as locadoras. Então a Vestron era isso, era uma distribuidora de VHS. E só que a Vestron era uma distribuidora de VHS, ela não produzia nada, mas ela estava começando a se interessar por esse mercado de produção. E aí, começando a se interessar por esse mercado de produção, ela começou a procurar filmes para produzir. Ela começou a fazer essa pesquisa. Ela começou a pesquisar, a procurar roteiros para ter a sua primeira produção. E aí, um fato interessante sobre a Vestron também é que a Vestron, ela recebia todos os roteiros que as grandes produtoras descartavam. As grandes produtoras, os grandes estúdios de Hollywood recebiam centenas de roteiros por semana, milhares de roteiros por ano. E eles descartavam, eles liam, não gostavam, jogava fora, liam, não gostava, jogava fora. Assim como ainda hoje, né? Aqui mesmo no Brasil, as produtoras nacionais, elas recebem, gente, elas recebem centenas de roteiros por semana. Isso é tema de uma das nossas aulas também, nós também vamos falar isso durante essa semana. E o que elas faziam? Essas grandes produtoras não gostavam de nenhuma história e despejava tudo na Vestron. Então, a Vestron, além de distribuir VHS de filmes que não eram famosos, de filmes que não eram grande sucesso, ela também recebia roteiros rejeitados de todos os grandes estúdios. O último VHS que vi foi Olhos Famintos 2. Olha, eu nem lembro qual foi o último VHS que eu assisti. Nossa, não lembro mesmo. Não lembro mesmo qual foi o último VHS que eu assisti. Me pegou agora. E aí a Vestron recebia todos esses roteiros rejeitados. E aí a Vestron tava lá, a pilha na mesa cheia de roteiro rejeitado, e lia. E se não gostava, jogava fora também. Até que chegou a luz no fim do túnel. Bateu na mesa da Vestron o roteiro de Dirty Dancing. E aí o produtor, quando leu, se apaixonou pela história. Por quê? Ele se apaixonou pela história porque aquela casa de férias, aquela cidade de férias que a personagem ia na história, era um lugar que ele também frequentava quando ele era jovem e quando ele ia tirar férias com o pai dele. Então ele se identificou, foi por identificação. Olha como é que é importante quando a gente, já vou dar spoiler aí das próximas aulas, quando a gente está dentro de um pitching, quando a gente vai apresentar um pitching para alguém, a gente conhecer um pouco da outra pessoa. A gente não só chegar às cegas, mas você pesquisar um pouco da outra pessoa para você ter essa conexão,
Porque se acontece a conexão entre as pessoas, o pitching fica mais agradável e a probabilidade de você vencer, de você conseguir ser aprovado no pitch é muito maior, porque você gerou conexão. Então, foi justamente o que aconteceu. O ambiente da história gerou conexão com o produtor que estava lendo aquele filme. E aí ele se conectou por causa disso e aí decidiu. E aí foi produzir. E aí Dirty Dance foi produzido. A Vestron foi o primeiro filme que a Vestron produziu e foi um sucesso absoluto. O produtor ligou para as autoras e as autoras não perderam a oportunidade, gente. Outra coisa também que vale sempre ressaltar: não perca nenhuma oportunidade. Mesmo que seja uma oportunidade aleatória de algo que talvez você ache que não vai dar lugar nenhum. Se está dentro do cinema, se está dentro do universo que você quer estar, abrace todas as oportunidades. Quando o produtor da Vestron ligou para Eleonor agarrou a oportunidade. Ela já tinha recebido mais de 40 nãos. Ela agarrou a oportunidade e aí Dirty Dance foi produzido pela Vestron. Olha só que história fabulosa, não só do roteiro, que foi criado a partir de histórias, de circunstâncias da vida da própria roteirista, quanto a história da criadora, os perrengues que a criadora passou para que o filme dela fosse produzido. Às vezes a gente acha que nós já falamos aqui no bate-papo, que é só a gente que passa perrengue, que é só a gente que recebe. Não. Grandes roteiristas da história também receberam não. Hoje Dirty Dance faz parte dos clássicos, é um clássico do cinema. Ele tá no top 100 de melhores filmes do século XX da Academia do Oscar. O filme custou, na época, 4,5 milhões de dólares. Uma das músicas de Dirty Dance foi Hungry Eyes, de Eric Carmen. Agora você me pegou. Você está afirmando ou você está perguntando? Se você estiver perguntando, eu não sei te dizer com convicção. Mas se você está afirmando, beleza. Obrigada por agregar aqui no conhecimento com a gente. O filme custou 4,5 milhões de dólares, gente. 4,5 milhões de dólares para os padrões de Hollywood. É um filme de baixíssimo orçamento. Baixíssimo orçamento. Vocês não têm ideia de como é um filme de baixíssimo... está afirmando. Beleza. Isso aí mesmo, então. Agregando informação pra gente aqui. Amilcar, valeu. 4,5 milhões para uma produção de Hollywood é uma produção de baixíssimo orçamento. E o filme custou 4,5 milhões e rendeu de bilheteria 217 milhões. Um filme que foi pago com 4,5 milhões lucrou 217 milhões de dólares. A história de uma roteirista iniciante que foi recusada mais de 40 vezes. Uma história de uma roteirista iniciante que foi recusada mais de 40 vezes bateu uma bilheteria de 217 milhões de dólares. E eu fico me perguntando, o que será que a Paramount pensou depois disso, né? O que será que a MGM, que os grandes estúdios que recusaram, a Fox, a Universal, o que será que eles pensaram que perderam essa bolada? E aí a minha pergunta para vocês é, a gente já tá quase encerrando, minha pergunta para vocês é, o que é que você tem, o que você e a Eleonor, o que é que você e a roteirista de Dirty Dance têm em comum? O que é que você acha? O que é que vocês têm em comum? O fato de serem iniciantes? O fato de já terem recebido não? Quantos aqui que estão aqui com a gente já teve a oportunidade de enviar um roteiro e receber um não? Eu já tive roteiro negado. Ele não tá descartado não, ele tá dentro da gaveta. Uma hora alguém aceita. Tem um roteiro já que eu vi um não, bem redondo.
Mas eu ainda acredito no meu roteiro, ele ainda tá guardado. Sempre que eu penso no meu roteiro, eu lembro da Eleonor e falo assim, não, opa, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar mais vezes esse roteiro aqui. E a Eleonor, para ter sucesso, ela precisou ser resiliente. Eu acho que é a palavra da nossa primeira aula. A palavra dessa nossa primeira aula é resiliência. Para ser um criador de roteiro, é preciso ser resiliente. Para ser um criador de roteiro, é preciso ter essa resiliência de permanecer, de ser perseverante, de não desistir no primeiro não. Eu acho que essa é a grande moral da nossa primeira aula, a resiliência. Quando eu estava preparando essa aula, preparando esse estudo de caso, com esse filme e aprendendo sobre a história dessa roteirista, pesquisando sobre a história da Eleonor, eu falei assim, gente, muita coisa para aprender com a Eleonor, muita coisa que a Eleonor tem para ensinar pra gente, muita coisa para aprender com ela. Se a gente já estava pensando em desistir, se a gente estava pensando em abrir mão, se a gente estava pensando em deixar para trás, a gente repensa essa situação, a gente repensa isso e a gente continua igual ela. Gente, 40 nãos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês bateu o recorde dos 40 nãos. Ela recebeu 40 nãos e não desistiu. Ela recebeu 40 nãos antes de produzir Dirty Dance, ela recebeu 40 nãos e ela não desistiu. Então, criador de roteiro que está me assistindo, criadora de roteiro que está me assistindo nesse momento, não desista porque alguma produtora bateu a porta para você. Não desista porque o seu e-mail não foi respondido. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa dizendo que já tinha mandado e-mail há mais de 3 meses e ela não tinha recebido nenhuma resposta, nem que sim, nem que não. E ela tava ficando desesperada já. E não desista, gente, tá? A gente aprende com a Eleonor, a nossa grande lição dessa primeira aula de criadores de roteiro é sobre os perrengues que nós vamos passar sobre a criação de roteiro, sobre a vida de roteirista, mas que se formos ali resilientes, se formos perseverantes, se a gente acredita no nosso trabalho, se a gente encontra pessoas que apoiam o nosso trabalho, assim como a gente aqui na Soulfilm está aqui para apoiar o trabalho de vocês, para ajudar vocês a crescer, a desenvolver, a gente chega lá. Mas precisamos ser resilientes com as portas fechadas, tá? Precisamos permanecer. E é isso, gente. Estamos encerrando. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, acrescentar mais alguma informação sobre Dirty Dance, sobre esse estudo de caso que trouxe tanta informação legal pra gente? Mais uma vez eu quero lembrar que nós não conseguimos, tá, transmitir a nossa live lá no YouTube. Infelizmente nós não conseguimos. Nós tentamos até um pouco antes do horário da nossa live, estava tudo fluindo, mas na hora de entrar deu um problema aqui na nossa conexão e nós não conseguimos conectar. Então nós transferimos a live aqui pro Instagram, mas a aula foi dada, a aula está dada aqui, bonitinha para vocês. Todo o material, tá? Os slides que eu tinha preparado para vocês para passar no YouTube, eu vou deixar o PDF para vocês lá eu vou deixar o PDF para vocês lá no Telegram, tá? Não peguei o começo, vai deixar gravado aqui no Insta. Olha só, eu vou pegar esse vídeo aqui e vou jogar ele lá no YouTube gravado, tá? Ele vai ficar salvo aqui no Instagram por alguns dias, mas depois eu também ele vai ficar salvo aqui até eu conseguir colocar ele lá no YouTube gravado mesmo, tá? E aí ele vai entrar lá gravado. Os protagonistas do filme se detestavam. Sim, eu ouvi falar também que os diretores passaram bons bocados com os dois que não se gostavam. Essa também é uma informação que eu só não trouxe ela aqui para nossa aula, enfim, porque o foco era o roteiro, mas é verdade. Diz a história, diz a lenda que eles se detestavam.
Mas é isso, tá? Então vamos lá. Essa live vai ficar gravada aqui por alguns instantes, mas vou tentar jogar elas lá no YouTube, tá? Ela vai ficar gravada lá no YouTube, bonitinha lá. Vou baixar daqui do Instagram, vou jogar ela lá. Primeira informação. Segunda informação, os slides que estavam prontinhos aqui para eu passar na live no YouTube, vou mandar o PDF lá no grupo no Telegram, então vai estar tudo bonitinho lá para vocês terem esse material, tá bom? Amanhã, nossa segunda aula, às 19 horas, estamos aqui de novo com a segunda aula do curso Criadores de Roteiro. A nossa aula de amanhã é sobre... Cadê? O que um roteirista precisa conhecer, tá? Nossa aula de amanhã é sobre o que o roteirista precisa conhecer. O mesmo horário, 19 horas. Se Deus quiser, vamos estar lá no YouTube sim, tá? O importante é aprendermos juntos. Então é isso, gente, tá? Daqui a pouquinho esse material tá chegando lá no Telegram pra vocês. Daqui a pouquinho esse PDF tá subindo lá. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente na Semana Criadores de Roteiro aqui na Soul Filmes. Tá sendo um prazer conversar com vocês, conhecer vocês de perto, ter o conhecimento de vocês agregando aqui na nossa aula, aqui no nosso curso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa semana, boa noite, gratidão, Amilca, também para você. Pedro, tchau, tchau, Amilca, tchau, tchau. Nos vemos amanhã às 19 horas lá no YouTube, se tudo der certo. Tchau, tchau.